Bom, senhores, para quem chegou posteriormente, boa noite, espero que esteja bem. Vamos trabalhar hoje a figura, o último dos pressupostos objetivos e pretendo já trabalhar com vocês também todos os pressupostos subjetivos para que a gente possa caminhar para o sistema de processamento recursal. A ideia de regularidade formal, se eu pensasse em um conceito para o Instituto, eu poderia definir a regularidade formal como sendo a observância de uma estrutura técnica mínima para a petição inicial. Ou seja, petição inicial não, para a petição recursal. Então, o que eu estou dizendo? A petição recursal, ela traz aqui todos os elementos necessários para que possamos, dentro da lógica processual, realizarmos o exame topográfico, acerca de suas características e funcionamento e etc. Bom, o que acontece aqui? Isso é interessante. A, a petição recursal, ela foi criada, imaginada, mais ou menos com uma simetria com o artigo 319, que regulamenta para nós o modelo da petição inicial. Ou seja, eu poderia dizer que há um certo paralelismo entre uma coisa e outra. E dentro desse cenário, se o artigo 319 ele define para nós que nós temos que trazer a indicação do juízo natural, que eu tenho que trazer a qualificação ou identificação de quem é o recorrente e quem é o recorrido. E que eu tenho que trazer uma causa de pedido e requerimentos, eu vou trazer exatamente isso para dentro da minha petição recursal. Ou seja, eu vou tratar de mesmo modo a minha petição recursal, seguindo esse paralelismo, seguindo essa dinâmica ou essa lógica de funcionamento. Por isso que aqui eu estou dizendo para vocês que a petição recursal é, mutatis mutandis, muito próxima da petição inicial, guardadas algumas proporções, por óbvio. Guardadas algumas proporções, por óbvio. Mas o esqueleto é o mesmo. O esqueleto é o mesmo. Entretanto, eu preciso fazer duas adaptações. Eu preciso entender que a petição recursal ela terá, ou eu poderia chamar de parte 1, uma peça que é denominada de petição de interposição, e parte 2, uma petição que é denominada de razões recursais. E, principalmente, isso se deve porque essa petição ela vai ser endereçada
para o juiz adquém. Então, significa que, quando eu elaboro uma peça recursal, eu tenho um esqueleto lógico. E isso é um pressuposto objetivo, porque o Poder Judiciário simplesmente ele precisa compreender esse esqueleto lógico. Ele precisa bater o olho na sua peça e ver que existe uma petição de interposição e ver que existe uma petição de razões recursais. De que os itens 1 e 2 estão na petição de interposição e os itens 1 e 2 estão na petição de razões recursais. E com base nisso, eu consigo, topograficamente, organizar o raciocínio para permitir o processamento da causa. A ideia, portanto, ela é muito simples, singela, realmente, né? E que tem que, então, seguir essa construção comparticipativa aqui da petição inicial, no artigo 319, basicamente. Né? Mutatis mutandis, a petição de interposição abarcará os mesmos requisitos, quer dizer, a petição de interposição mais as razões recursais, formando um elemento maior, que a gente chama de petição recursal, ela vai ter tudo isso daqui, bom, tudo isso daqui não, né? Ela vai ter tudo isso daqui. Juízo natural, qualificação das partes, causa de pedir, pedido recursal. Sim, Letícia, farei isso. Tá? Exatamente, eu quero agora abrir uma petição recursal e dissecar essa petição recursal com vocês. Deixa eu só selecionar uma. Vou localizar uma aqui. Para que vocês possam visualizar isso que eu estou falando. Só me bateu uma dúvida de qual seria talvez a mais didática. Mas acho que dá para ser essa aqui. O que eu quero que vocês observem? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio diferente, inclusive. Eu acho que vocês estão vendo a tela inteira e por isso mesmo
né, vocês estão vendo o quadro e a petição. Então, olha só, né, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a petição e aqui eu tenho a estrutura do esqueleto. A primeira parte, que eu estou chamando de petição de interposição, é uma petição de uma lauda dirigida para o juízo ACO. Vamos lembrar que o juízo ACO é o juízo que produziu a decisão. É o juízo que produziu o provimento que eu vou atacar. Então, eu estou indicando o juízo ACO nessa petição de interposição, estou informando quem é o recorrente e dizendo que ele já foi qualificado na petição inicial, logo, é redundante, não há necessidade de qualificá-lo, dizendo quem é o recorrido e dizendo que ele está também qualificado na petição inicial. O que eu estou propondo? Uma apelação contra a sentença de folhas tal, se fosse um processo físico, ou de ID número tal, sendo um processo eletrônico. E aí eu estou fazendo um requerimento, né? Eu quero que, na realidade, esse recurso seja apresentado para o juiz adquém, ou seja enviado para o juiz adquém, para que lá ele seja processado. A petição de interposição, ela vai se fazer acompanhar por uma outra petição, que é a chamada petição de razões recursais. E as razões recursais trazem para nós a minha causa de pedir e o meu pedido. Ou seja, apresentam para nós o cumprimento do chamado princípio da complementariedade. Lembrando que o princípio da complementariedade, estudado lá nas nossas primeiras aulas, exigem do recorrente não apenas a manifestação de um interesse recursal, mas a necessidade desse recorrente dizer por que ele está recorrendo, o que ele quer com esse recurso, propriamente dito. Né? Então, de uma forma muito simples, a petição das razões recursais é dirigida ao juízo adquém. Quem é o juízo adquém aqui? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, representado por uma Câmara Civil. E, com base nisso, eu vou apresentar aqui os fatos que compõem a minha causa de pedir recursal e os fundamentos jurídicos que compõem também a minha causa de pedir recursal. E, ao final, eu vou ter o quê? Um pedido. Um pedido. Né? Eu vou ter um pedido para, consequentemente, esse pedido ser um pedido ou de revisão ou de cassação. Quando, né, a gente consegue visualizar, eu acho que realmente fica mais fácil. Mas, da mesma forma, né, eu poderia pegar outra petição. Poderíamos pegar um outro caso para a gente lidar com isso. Eu estou trabalhando hoje nesse caso. Né? Eu fiquei um pedaço da parte da tarde estudando esse caso. E que, de certa maneira, ele tem a ver com a elaboração de uma petição recursal, como a gente está vendo de novo. Eu tenho a petição de interposição,
dirigida ao Juízo de Direito da Comarca de Passa Quatro, autores, réu, quer dizer, apelantes, apelado. Estou informando que é uma apelação baseada na decisão de folhas X. Eu tenho que pesquisar, eu não terminei ainda isso. Né? E o que eu estou requerendo? Que o meu recurso seja enviado para o Tribunal Superior, para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que ele seja julgado. Pronto, só isso. Petição de interposição. Aqui, Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, juíza de Quem. Vou fazer um tópico para dizer que os pressupostos foram preenchidos, trazer a síntese do caso, trazer a matéria jurídica e, consequentemente, discutir a sentença. Terminar como? Com um pedido recursal. Lembrando que o pedido tem que ser ou de reforma ou de cassação. Então, quer dizer, eu estou pedindo reforma, mas estou admitindo também que existem possibilidades de cassação, porque a sentença, além de errada do ponto de vista material, é processualmente nula. Né? Basicamente isso. Basicamente isso. Né? Então, assim, a partir dessa construção, né, a gente começa a entender como é que a ideia da regularidade formal ela vai ser apresentada para nós. Né? Então, a regularidade formal ela vai estar ligada, basicamente, à ideia de que a minha petição tem um esqueleto lógico que precisa ser respeitado. Né? Esse esqueleto ele é fundamental. E qual é o ponto? Eu não posso propor apenas a petição de interposição, nem não posso propor apenas as razões recursais. Porque qual é o problema? E isso vai ficar talvez mais claro na próxima aula, quando a gente entrar no sistema de processamento dos recursos, é que o procedimento recursal, que vai ser composto por duas fases, eu poderia dizer, quando ele for processado, ele vai ter uma fase 1, que tem início perante o juízo, a có, e depois eu vou ter uma fase 2, em que o recurso será propriamente julgado, na sua substância, lá no juízo de Quem. Mas ele vai ser enviado do ACO para o adquém no futuro. Né? Então, eu preciso dessas duas fases, eu preciso dessas duas estruturas para entender como é que a coisa vai funcionar. Se o meu recurso ele é apresentado, como a gente discutiu, inclusive, acho que foi uma intervenção, salvo engano, da Júlia, para o juiz ACO, por uma razão de facilitação do protocolo, em decorrência disso, protocolizado no ACO o meu recurso, ele depois é enviado para o adquém. E aí, por isso que eu tenho aquele valor de porte de remessa e retorno ou valor de transmissão de dados eletrônicos. Né? Por conta disso. O que acontece aqui? Que eu preciso chamar a atenção
de vocês. Quando nós vamos para a legislação, o Código de Processo Civil, mais ou menos, então, ele vai trazer essa estrutura para dentro da estrutura da petição recursal. No artigo 1010, perdão, no artigo 1010. O artigo 1010, ele está falando da apelação, mas, de certa maneira, ele está apresentando para nós o modelo geral de recurso. E aí ele diz para nós, a apelação é, então, interposta para o juízo de primeiro grau, leia-se, para o juízo ACO, e ela tem que ter nome e qualificação das partes, mostrei para vocês isso, causa de pedir, com exposição do fato e do direito, né, razões de pedido de reforma ou de nulidade, dependendo da situação. Acabou. Acabou. Isso do 1010 é muito parecido com o 319. Então, basicamente, uma petição inicial, uma petição recursal, comum ou do mesmo modelo, comum ou da mesma estrutura técnica. O que eu quero que vocês entendam na realidade? Né, é que com base nessa estrutura aqui, o tribunal, quando ele for processar essa apelação, ele não quer saber, no primeiro momento, sob o ponto de vista processual, qual é a causa de pedir, ou qual é o pedido da petição. Ele só quer saber o seguinte: tem uma causa de pedir? Ainda que fuleira, ainda que vagabunda, ainda bem que mal explicada. Tem um pedido? Beleza. A petição está endereçada para o juízo correto? Beleza. Então, ela foi ajuizada no ACO, mas o mérito será julgado pelo adquem? Ok. Então, o que eu quero que vocês entendam? Seria como se a gente dissesse que aqui bom, eu peguei, por exemplo, uma apelação, mas eu poderia pegar um outro dispositivo, uma outra modalidade recursal, por exemplo, né? E o raciocínio seria muito parecido. Deixa eu achar uma situação aqui. Que a gente pudesse aproveitar. Que seguiria basicamente a mesma estrutura.
Ué, Madeleine, toda petição ela precisa ser assinada, né? Vai ser assinada pelo advogado. Imagina aqui uma petição de apelação, por exemplo, como nesse caso, ela vai ser assinada pelo advogado. Lembrando que a assinatura ela pode ser física ou ela pode ser digital. O cliente, não, de jeito nenhum. Não boto o cliente para assinar nada, não, até porque para isso eu precisaria fazer ele se deslocar para cada petição. Não tem sentido isso, não. Isso é uma prática comum no processo penal, mas isso não é uma prática nem um pouco comum no processo civil. Né? Então, aqui nesse caso, eu tenho a petição da segunda vara de Salinas, qualificado o autor, basicamente, passo para a petição. Né? Então, estou me dirigindo ao Tribunal de Justiça, tenho aqui mérito recursal e o pedido recursal de reforma, etc, etc, etc. Né? É a estrutura básica que as petições vão apresentar, se a gente imaginar. Perfeito? Dúvida com relação à regularidade formal. Professor, então, basicamente, a regularidade formal é interposição e razão. Quer dizer, bem basicamente. Né? O que importa é que você entenda que a regularidade formal é um requisito que exige que a petição atenda a alguns critérios formais mínimos. Da mesma forma que o 319 fixa critérios formais mínimos para uma petição inicial. Ou seja, ela tem que ter juízo, partes, causa de pedir e pedido. Só que a causa de pedir e o pedido não interessam para o juiz Acó, porque o juiz Acó não pode mudar a decisão dele. A preclusão já o atingiu. Quando ele produz o recurso, a decisão está dada. Diante desse cenário é que decorre a exigência e a necessidade de que a causa de pedir e pedido sejam levadas por uma peça à parte, porém anexa, né? Essa é a ideia, ou seja, ela é anexa porque ela está, como eu coloquei aqui, né, ligada na sequência com a petição de interposição, mas só isso. E isso é legal, né? Porque tem muita gente que fica desesperado por encontrar modelos para fazer um recurso. E, na realidade, o modelo é muito simples. Né? Se você observar essa construção, o modelo é muito simples. Não tem, não tem dificultador. Ah, cadê? Eu ia. Eu achei que eu tinha salvo a petição da competição mineira de processo, mas que basicamente mantém. Ah, não. Esse ano a petição teve que ser feita pelas equipes. Teve essa característica, foi um pouquinho diferente. Né, a peça da competição de processo era fazer uma apelação. E aí ela tinha que ter essa estrutura. Né? Ela tinha que ter essa estrutura. Se a gente vai para competição mineira de processo civil, então,
Eu achei que eles tinham disponibilizado as peças já. Não, eles não disponibilizaram as peças já. Mas ali dava para ver direitinho a peça que ganhou como a melhor peça, como é que ela ficou toda bonitinha com essas estruturas como deveria ser, né? Mas a ideia basicamente é essa mesma, Adelene. Eu tenho que atender a esses requisitos formais. E aí não me interessa o que está escrito, né? Me interessa é que eu visualize que tem uma causa de pedir, tem um pedido, tem um juízo natural e pronto, acabou. Perfeito? Bom, o próximo grupo de pressupostos recursais aqui são tratados pela teoria do professor Barbosa Moreira com o nome de pressupostos intrínsecos ou pressupostos subjetivos. O primeiro pressuposto é um pressuposto bem simples, que se chama cabimento. Por cabimento, eu estou designando aqui a capacidade de verificação de que, se o recorrente soube escolher a modalidade recursal correta para impugnar um tipo específico de recurso. Ou seja, no fim das contas, toda a discussão do cabimento ela está ligada à ideia do princípio da singularidade, que vai dizer para nós que para cada provimento eu tenho um tipo de recurso e só um tipo de recurso para aquele ataque. Vamos lembrar aqui que o princípio da fungibilidade, então, ele vai desaparecer. Ele vai ficar restrito aos casos em que a própria legislação, eu estou falando do Código de 2015, é claro, assim previu. Dentro desse sentido, o que nós vamos observar? Acertei o recurso correto para aquele provimento, pronto, o cabimento foi cumprido. Né? No fundo, o que o cabimento quer? Verificar se o recorrente sabe qual é o recurso que ele tem que manejar. Só isso. Né? Só isso. Para ilustrar essa ideia, a gente tem esse quadro aqui, que, na realidade, né, está dizendo para nós as condições de cabimento. Apelação, sentença. Ponto. Né? Aí tem até uma dica de tempestividade de preparo. Né? 15 dias tem pagamento de custas em regra. Embargos de declaração. Tem também aqui a sua razão de existir. Prazo de 5 dias e não tem preparo. Agravo de instrumento. Decisões interlocutórias. Prazo de 15 dias e há preparo. Agravo interno. Né? Decisões proferidas pelo relator num julgamento de tribunal. Prazo 15 dias e, em regra, não tem preparo. Ponto. Recurso ordinário, recurso especial, agravo em recurso especial, embargo de divergência. Ponto. Para cada caso, eu tenho um recurso correto. No fim, eu posso dizer, só há um recurso para cada provimento que eu pretendo manejar. E o que a gente quer? Saber se o recorrente, saber se o recorrente conseguiu acertar. Né? Essa equiparação, ela é fundamental. Afinal de contas, recurso errado, segmento negado.
E isso é muito curioso. Teve uma vez que eu fui contratado para fazer um parecer para dizer qual era o recurso correto, né? Qual era o recurso correto? E deixa eu achar esse parecer. Eu acho que ele já está no. Né? Exatamente porque o advogado ele estava com dúvida sobre como proceder aqui. Sobre como proceder aqui. Então, ele consultou, pagou para fazer um parecer, para basicamente fazer algumas perguntas. Né? Qual era a condição, qual era o cabimento recursal, etc, etc. Se o recurso correto a ser interposto seria um agravo de instrumento, uma apelação, etc, etc. Bom, e aí vem né, a explicação do parecer, no fim das contas, para ele, para definir. Quer dizer, aí vai ter um tópico de qual seria o recurso correto que ele pretende, e aí o final, de uma forma muito curiosa, né, a gente indica para ele que ele deveria usar o agravo de instrumento, mas esse advogado resolveu propor o recurso que a gente disse que não é o correto. Resultado, tomou na cabeça. Né? Achei muito engraçado. Quer dizer, nós fizemos esse parecer para ele, explicando qual era o recurso correto, e ele foi lá e propôs o recurso errado, porque ele falou: eu vi o parecer, mas eu não concordei com o parecer, não. Então eu resolvi propor o outro. Eu falei: tá, e aí, funcionou? Não, o tribunal falou que o recurso correto era o que você falou. Então tá, é paciência. Quer dizer, é estranho, mas paciência. Isso acontece. Madeleine, eu não vou disponibilizar essa tabela porque ela não está muito correta. Na realidade, ela tem uns erros nela, tá? Mas eu queria só mostrar a questão visual, para que vocês pudessem identificar que eu tenho o ato e eu tenho o recurso. Só isso. Voltando. Então, aqui eu tenho o primeiro pressuposto subjetivo, né? Cabimento. Qual é o problema e por que ele está sendo denominado de pressuposto subjetivo? Porque exatamente para eu saber qual é o recurso correto, diferente do que está acontecendo aqui, ó, que é só eu bater o olho, é só eu passar as páginas que eu vou ver, né? É só eu olhar o protocolo. Aqui a coisa já complica um pouco. Eu vou ter que ler o recurso. Eu vou ter que ler a decisão anterior para saber se está certo, né? Então, por isso ele é chamado de pressuposto subjetivo. Próximo pressuposto, aqui, é a legitimidade para recorrer. E a legitimidade para recorrer, ela está muito ligada à ideia de sucumbência recursal.
significa dizer que só tem legitimidade e interesse para recorrer aquele que foi prejudicado pela decisão. Aquele que foi sucumbente, que foi perdedor da decisão. Lembrando que eu posso ser sucumbente total ou parcialmente. Eu pedi uma indenização de R$100.000. Eu ganhei 95. Eu fui sucumbente sobre 5.000. Perfeito? Então, resultado. Esse pressuposto da legitimidade, ou esse pressuposto da sucumbência, ele já foi estudado por nós com o título de princípio da lesividade. E, de certa maneira, esse princípio da lesividade, ele existe para dizer para nós acerca do interesse recursal. E aí o interesse recursal pode ser composto por três situações. Três situações. Primeiro, quem é parte no processo, e aí não basta ser parte, tem que ser sucumbente, total ou parcialmente. Quem é terceiro prejudicado e o Ministério Público. É exatamente essa ideia que o artigo 996 vai estabelecer para nós. Dito de outra forma, deixa eu ampliar aqui. Ele está dizendo para nós, o recurso pode ser interposto pela parte perdedora, parte com interesse, para atacar a decisão, o terceiro prejudicado e o Ministério Público. Deixamos o terceiro prejudicado de lado por um instante. Parte vencida. Fácil. Todo mundo consegue identificar. Todo mundo consegue ver aqui quem é a parte vencida. Né? Quer dizer, eu consigo observar, lendo na sentença, e por isso, mais uma vez, um pressuposto subjetivo, que eu perdi, ou quanto eu perdi, ou como eu perdi. E aí, resultado. Né? Por força do princípio da lesividade, eu só posso recorrer no limite daquilo que eu perdi. Senão, eu sou carente de interesse recursal. Né? E se eu for carente de interesse recursal, resultado, falta pressuposto, o meu recurso não será conhecido, tomei. Basicamente isso. Vamos falar do Ministério Público agora. Né? A gente precisa ter cuidado com o Ministério Público, porque a gente tem que observar se o MP aqui ele está atuando como custos legis ou se ele está atuando como parte. Posso ter o Ministério Público como autor de uma ação? Posso. Uma ação civil pública, por exemplo. E aí, consequentemente, o MP é parte. E se o MP perde tudo, ou perde em parte, vamos colocar assim, ele é parte sucumbente. Nós estamos falando do caso 1. O problema decorre, por outro lado, da gente imaginar que pode ser o caso que o Ministério Público, então, esteja na causa como fiscal. E é disso
que a parte final do caput do 996 se refere. Então, o Ministério Público, como custos legis, ele não tem interesse na causa. Ele não ganha, ele não perde. Ele está ali porque tem um incapaz. Ele está ali porque tem um interesse público. Ele está ali porque ele é fiscal da lei. E por que ele pode recorrer, então? Porque ele entende que houve uma desobediência da lei. O Ministério Público ele não está, como custos legis, para defender ninguém. Ele está ali para garantir o cumprimento da lei, material ou processual, mas o cumprimento da lei. Ele está ali para garantir que, eventualmente, o juiz não faça uma cagada, né? E ele pode recorrer como custos legis. Ele pode e deve recorrer como custos legis se ele entender que essa legalidade foi violada. Esse é o ponto principal que precisa ser analisado, digamos assim. Esse é o ponto principal, né? Então, é nesse momento, uma vez que o Ministério Público ele não tem interesse, porque ele não foi sucumbente, ora, ele não é parte, ele não sofre os efeitos do provimento jurisdicional recorrido, ele tem um interesse supra-lide de que a lei seja cumprida. Isso significa dizer, o interesse do Ministério Público decorre do próprio artigo 178 e decorre do próprio artigo 996. Tudo tranquilo com relação ao MP? Tá. Aonde a coisa fica um pouco mais complicada? No item 2, aqui. O recurso do terceiro prejudicado. Qual é o grande problema? O terceiro prejudicado, se ele fosse denominado, o conceituado aqui, é aquela pessoa que não é nem autor, nem réu no processo, mas que os efeitos da sentença tangencialmente atingiriam essa pessoa. Então, ela se torna aqui interessada processualmente na modificação da sentença. Caso clássico, né? Uma situação que envolva, eventualmente, uma sublocação. Eu tenho aqui, se eu quiser imaginar uma faculdade, e dentro dessa faculdade, aqui, eu tenho uma cantina. Essa faculdade, ela é locatária do imóvel onde funcionam as aulas, logo, ela não é proprietária do imóvel. E ocorre aqui uma ruptura do contrato de locação e o proprietário, vamos supor aqui, esse proprietário locador move contra a faculdade locatária uma ação de despejo.
tenho sentença. E a sentença foi de procedência do despejo. Qual é o problema? A cantina ela não foi parte do processo. A cantina não foi parte do processo. Né? Por quê? Ela não é locatária. Ela, na realidade, ela atua aqui com uma sublocação. Olha só. O proprietário não pode expulsar a cantina. O proprietário tem contrato com a faculdade. Tendo em vista que o proprietário tem contrato com a faculdade, o proprietário move o despejo, rompe o contrato e tem sucesso nessa sentença que joga a faculdade para fora. Só que, por sua vez, a faculdade tem um contrato de locação com a cantina. E se a faculdade tiver que desocupar o imóvel, a cantina também tem que desocupar o imóvel. Na prática, ambas foram despejadas. Mas a sentença só diz: faculdade, você está despejada. Você tem tantos dias para deixar o imóvel. O que acontece aqui? A cantina, ela poderia, primeiro, vir ao processo de conhecimento, e se ela viesse ao processo de conhecimento antes da sentença ser prolatada, ela seria chamada por uma coisa que a gente já conhece: assistente. Porque qual é a lógica? Assistente, diz o CPC, é aquele que ingressa na fase de conhecimento. Ou seja, antes da sentença. Antes da sentença. A sentença não foi prolatada. Né? Por que eu tenho que pensar nisso? Porque eu preciso do artigo 119. E aí, o que o artigo 119 está dizendo para nós? Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, esse terceiro interveniente, desde que juridicamente interessado, é claro, na sentença, ou seja, de que a sentença seja favorável ao seu assistido, ele pode vir ao processo de primeiro grau. Ele pode vir ao processo. Contudo, como o código diz que a assistência será admitida em todos os graus de jurisdição, a sentença também será admitida em grau recursal. Quer dizer, a assistência também é possível em grau recursal. Só que o que o código está dizendo? O que o código está dizendo? Se o terceiro prejudicado ele não compareceu ao procedimento de conhecimento, ou seja, teve aqui a ação proprietário e faculdade. A cantina ficou comendo pipoca. Ficou ali olhando e falando assim: será que a faculdade vai ganhar? Vamos ver. Não fez nada. Não fez nada. Não se habilitou como assistente. Ela não se habilitou como assistente, então. Se ela não se habilitou como assistente, o processo correu entre locador e locatário, como é de costume. Tive sentença, determinou o despejo. Aí a cantina virou e falou o seguinte: putz, agora me fudi.
Agora eu me fudi. Preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou me habilitar o terceiro interveniente, mas com o nome de terceiro prejudicado. Mas com o nome de terceiro prejudicado. Né? E aí, o que está acontecendo? Ele está ingressando na fase recursal, elaborando o recurso próprio dele. Independente de existir recurso da faculdade. O assistente está formulando o seu recurso para atacar a sentença. Porque qual é o problema? Se a sentença de despejo deixar de existir, ela está garantida. A cantina está garantida. Se a sentença de despejo entender que o despejo é errado, a cantina está garantida. Só que, qual é o problema da estratégia do assistente? O assistente não está defendendo o direito próprio. O benefício é reflexo. O assistente está defendendo o direito do assistido. Ok? Marcelino, você levantou a mão? Pois não. Marcelino? Oi, tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Tá, desculpa. Professor, no caso do terceiro prejudicado, ele só pode atuar se ele não foi assistente? Não, não. De novo, né? O caput não, minto. O parágrafo único do 119 está dizendo para nós que ele pode vir a qualquer momento. A única coisa que vai mudar é o nome que ele vai receber, se ele estava desde o primeiro grau ou se ele só chegou para o recurso. É o mesmo cara fazendo as mesmas coisas, desempenhando a mesma função, e o CPC simplesmente rotula ele com o nome se ele ingressa antes da sentença, ou rotula ele com outro nome se ele ingressa em grau recursal depois. O que mudou do 996 para o 119? Só o nome em razão do momento processual em que esse terceiro está aparecendo. Só isso. Fica claro, Marcelino? Né? Poderia chamar tudo de assistência? Sim. Poderia chamar tudo de assistência. Né? Entretanto, se você vai fazer uma prova de concurso, seria ideal que você, para a etapa recursal, chamasse o assistente de terceiro prejudicado. Só para ser mais técnico, só para ser mais específico. E com isso evitar qualquer tipo de burburinho da banca. Né? Você se resguarda se você usar a nomenclatura técnica correta. Porque aqui é uma questão só de precisão de um marco temporal e nada mais. Simplesmente isso. E nada mais. Bom, demais. Meus caros padawans. Dúvida com relação ao requisito, desculpa, ao pressuposto da legitimidade e de como ela se desmembra entre parte sucumbente, terceiro prejudicado e Ministério Público. Dúvida?
Professor, Sim. o artigo 996, que fala dos recursos, né, quem tem eficácia, daí no parágrafo único, que ele fala do terceiro, que ele fala assim: o terceiro demonstra a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que se possa discutir em juízo como substituto processual. O que seria substituto processual? É esse caso que ele faz o recurso próprio? Não. Substituto processual é uma categoria em que uma pessoa jurídica representa os seus associados. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma ação que envolva a classe dos advogados, mas que essa ação ela foi proposta por diversos advogados. Mas eles poderiam ser substituídos por uma única pessoa jurídica, que é a OAB, por exemplo. A OAB é substituto processual destas pessoas. Uma outra situação. Imagina que um sindicato ele pode mover uma ação em representação, leia-se, substituição processual dos seus sindicalizados. Ao invés de cada funcionário, de cada empregado sindicalizado propor a ação individual, o sindicato se torna aqui esse terceiro prejudicado, porque todos estão prejudicados. Né? Então, em razão disso, eu estou atribuindo ao terceiro prejudicado a possibilidade de demandar em nome do corpo coletivo, né, como mecanismo de facilitação da defesa. Então, isso poderia ser um sindicato, isso poderia ser uma associação, uma ONG, ou alguma coisa do gênero. Nós tínhamos muita situação dessa, Madeleine, quando a associação de donas de casa e consumidores era mais atuante, com a Lúcia Pacífico. Né? Diversas vezes, ela e o Délio Malheiros. Né? Depois eles foram mexer com política e acabaram largando isso de lado. E aí, o que você tinha? Você tinha a associação assumindo uma tutela coletiva para que individualmente os seus associados não precisassem postular essa ação. É por isso que aí o 966, no parágrafo único, ele está dizendo: uma associação que representa os interesses dos seus associados, ela será considerada como terceiro prejudicado para fins da intervenção recursal. Ela tem interesse processual que os seus associados ganhem. Né? Novamente, que é interesse? Resultado útil. Traz resultado útil para a associação a vitória dos sindicalizados? Então, ótimo. Show de bola. Fica claro? Madeleine? Obrigada, tranquilo. Bom, aqui ainda. Mais alguma dúvida? Rúbia, você tinha levantado a mão. Eu estou enganado. Sim, você está com a mãozinha levantada. Pois não, Rúbio. Professor, só mais uma coisa. O litisconsórcio também é terceiro prejudicado? Não.
Não? Sabe por quê? O litisconsórcio não é parte? Ah, sim, sim. O terceiro prejudicado é quem não faz parte do processo. O litisconsorte, se ele é litisconsorte, então ele é parte. Gabriel, enquanto a Rúbia está tentando ligar o áudio, se você joia. falar sua pergunta. Deixa eu perguntar. No caso do litisconsórcio, o assistente, mesmo quando o interessado principal não apresenta recurso, o assistente pode apresentar de forma autônoma, né? Perfeitamente, corretíssimo. Ok. E seria um recurso próprio? Não, é dentro do mesmo processo. Não, o recurso é dentro do mesmo processo, É dentro do processo, ok. do autor, do MP ou do terceiro. É dentro do mesmo processo. Mas aí, a frase sua foi corretíssima. É um recurso do terceiro e não do assistido. Tá, joia. Certinho. Mas o assistente ganhando o recurso, o benefício é do assistido. Ok. Perfeito? Perfeito, obrigado. Rúbia? A questão é a seguinte: o interesse recursal é um mecanismo que nos permite definir quem tem legitimidade. Não, a questão é: a faculdade tem interesse recursal, a cantina também tem interesse recursal. Porque ambas têm interesse recursal, ambas têm legitimidade. Eu preciso ter interesse para ter legitimidade. Sem interesse não há legitimidade. Mas o que eu vou entender? Legitimidade é a capacidade para ser recorrente e recorrido. Exato. Exatamente. Como eu preciso ter interesse para eu ter legitimidade, a cantina e a faculdade têm ambas interesses e legitimidade. Por que eu estou falando de interesse? Porque ambas são afetadas negativamente pela decisão. Ok? Mais alguma dúvida, Rubio? Madeleine? Pois não. A última, professor. Vamos lá. No caso de sublocação, por exemplo, vamos ver se eu entendi. Eu tenho o locatário e a pessoa para quem ele locou sublocou o imóvel. A pessoa não pagou, a pessoa que sublocou o imóvel entrou com uma ação de despejo. No caso, o locatário principal... Volta só um pouquinho o raciocínio, que eu acho que eu me perdi. Tá, vamos lá. Eu tenho uma pessoa que locou um imóvel para outra. Ok. Essa segunda pessoa sublocou o imóvel. Perfeito. Esse sublocatário não pagou. Mas não pagou quem? Não pagou a pessoa que sublocou. Perfeito, porque ele não tem que pagar o proprietário. Isso, ok. Ele não tem Daí contrato com o proprietário. Ok. Essa pessoa que sublocou entrou com uma ação de despejo. No caso, o proprietário, ele tem legitimidade recursal, mas ele não tem interesse recursal, é isso?
Porque ele não sofreu um prejuízo concreto não tem na nem relação. interesse nem legitimidade. Ele não tem legitimidade, não? Também não teria legitimidade. Por quê? O proprietário está recebendo? Tá. Porque Entendi. se o proprietário está recebendo, ele não tem o que reclamar. O que mudaria a vida dele? Não seria receber os aluguéis? Mas ele não recebe, não é do sublocador? Então, beleza. Quem está tomando prejuízo? O sublocador, com relação à sublocatária. Então, o proprietário, ele nem parte ele pode ser. E também ele não seria terceiro interessado. Perfeito? Bom, pelo menos se a gente desenhar a coisa com essa configuração. Oi, Herbert. Entendi. Só complementando essa parte, o locador só teria com o locatário, não com o sublocatário. Perfeito. Não tem Então, contrato, não tem relação jurídica. Isso. Se deixar de pagar o locador, ele vai entrar com independente do que está acontecendo com o terceiro, nesse caso aí. Exato. Bom, Exato. Exatamente isso, Herbert. Perfeito raciocínio. Ou seja, porque qual que é o ponto? Né? A relação entre proprietário e locatário e a relação entre sublocador/locatário e o sublocatário são relações contratuais diferentes. Ok? Gente? Podemos seguir? Madeleine, eu vou desativar seu áudio por enquanto. Se você quiser, depois você liga. Voltando. O último dos pressupostos que nós temos, na realidade, é a inexistência de dois acontecimentos diferentes. Primeiro, a inexistência de um fato que impeça o direito de recorrer, ou seja, né, e aqui a gente vai ter dois fenômenos, na realidade, a renúncia ao direito de recorrer, prevista no artigo 999, que tem natureza de direito processual. Desculpa, tem natureza de negócio processual. E eu preciso entender que a renúncia é uma situação em que, antes mesmo do provimento ser dado, antes mesmo de saber o conteúdo do provimento, eu estou virando e dizendo o seguinte: não quero recorrer. Não vou recorrer. Vamos fazer um compromisso de não recorrer. Olha isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho um contrato, né? Contrato de prestação de serviços estéticos, na realidade, entre um médico e, consequentemente, uma blogueirinha. Bom, tem vários objetos de direito material aqui.
e que não nos interessam sobre esse contrato, que está fixando aqui que vai ser feito um procedimento estético de, sei lá, harmonização facial, botox, microagulhamento, bom, sei lá, eu não entendo nada disso, mas tudo bem. No meio desse contrato, eu tenho essa cláusula 9ª, que é uma cláusula interessante, porque ela está prevendo o seguinte, da judicialização do contrato. E aí ela prevê o seguinte, olha essa cláusula, não será admitida a interposição de um recurso pelas partes, por qualquer das partes, pelo médico ou pelo paciente, se a decisão cuja condenação for inferior a R$30 mil, independentemente do seu conteúdo. Então, o que as partes estão fazendo? Renunciando previamente ao direito de recorrer. Com qual objetivo? Formação de coisa julgada logo na primeira instância. Olha o que está acontecendo nesse negócio processual. Não há processo, porque não ocorreu nenhum tipo de procedimento ainda para gerar o processo. Eles estão na fase de contrato. Eu vou contratar um serviço, sei lá, de cirurgia plástica. Beleza, você vai contratar. Mas o médico colocou no contrato uma cláusula que se você quiser processá-lo, e se, sendo processado, o valor da sentença for inferior a R$30 mil, você não pode recorrer. Ponto. Você está renunciando ao direito de recorrer. É um negócio processual sob recurso. É um fato que impede o seu direito de recorrer. Impede por quê? Porque você abriu mão dele quando você pactuou esse contrato. Conseguiram visualizar? Hein, gente? Conseguiram visualizar essa situação? Então, basicamente, sim, isso é legal. É um negócio processual. Ele está regulado pelo artigo 190. Você pode abrir mão de um recurso sem antes saber se você vai precisar ou não. É o ponto. Né? Porque o que interessa aqui, Madeleine? O artigo 190. As partes são capazes? São. O objeto é pecuniário? Sim. Né? O objeto é pecuniário. Então, por que não? Qual seria o obstáculo legal com base no artigo 190? Vocês podem dizer o seguinte, isso é pouco usual. Bom, por agora. Mas se essa moda pega, isso pode ser um negócio muito interessante. Né? Então, você cria aqui um obstáculo para, consequentemente, o processo delongar demais. Resultado nessa cláusula. Né? Resultado nessa cláusula. Ocorreu a renúncia do direito de recorrer. Explicitamente, a parte está dizendo, eu não posso recorrer posteriormente. E se esse contrato for apresentado, e ele vai ser apresentado por óbvio, né, a parte que recorrer toma toco no recurso. E o recurso é extinto sem mérito. Olha que coisa interessante. A renúncia ao recurso retira o interesse do recurso. Consequentemente.
Perfeito? Segundo fato, que vai impedir o meu direito de recorrer, sempre por meio de uma cláusula contratual explícita, Camila. Sempre. Senão não tem outro jeito. Tem que ser feito aqui sobre a forma de um negócio processual. Pode ser uma cláusula apartada, pode ser uma cláusula dentro de um contrato de direito material sobre outras cláusulas de direito material. Né? Por exemplo, o contrato fala sobre lá o Botox, fala sobre não sei o quê, fala sobre não sei o quê, e regula o processo, se houver um processo envolvendo essas partes. Né? O grande problema é que, de fato, houve o processo. Né? A blogueirinha processou o médico porque entendeu que o médico cometeu algum tipo de equívoco. Né? Tudo bem que a blogueirinha não contou na petição inicial dela que o equívoco que aconteceu é que ela foi parar num baile de carnaval logo depois, no dia seguinte a ter feito o procedimento. Né? Aí se cagou toda mesmo, desrespeitando a indicação médica. Né? Ela foi avisada para ficar em casa, mas o fogo no rabo fez ela ir para a festa de carnaval, aí deu ruim. Paciência. Né? Paciência. Perfeito? Então, o que eu tenho aqui? É isso mesmo, Suzimar. Mas aí qual é o ponto? Se você não concorda com a cláusula, não assina o contrato. Você vai fazer cirurgia plástica com outro profissional que não te exija isso, é. Até porque aqui eu não posso falar propriamente do contrato de adesão. Né? A criatura fez um procedimento absolutamente estético. Não é um negócio que você diz, nossa, eu estou morrendo se eu não fizer aqui um lifting, um peeling. Tem dó, né? Tem dó. Então, consequentemente, ela fez porque ela quis. Olha, alegar, você pode alegar qualquer coisa. Ganhar são outros 1.500. Porque a grande questão é o seguinte, por que ela é abusiva? Cadê a abusividade? Ah, eu abri mão de um recurso. Sim, mas você já sabia que você ia abrir mão de um recurso. Ela é unilateral? Não. Porque ela versa também, ela pode atingir o médico. Qual o problema? Ela é isonômica. Então, cadê a abusividade? Entenderam? Espera aí, eu não entendi o que você me perguntou agora não, Cima. Eu tô onde? Onde como? Ó, na realidade, né, no caso trabalhista, eu tenho um desnível de relações. Aí a coisa seria um pouco mais complicada. Né? Possivelmente o judiciário trabalhista iria bombar a cláusula, mas o judiciário civil, não. Perfeito? Dúvida? A ideia aqui é o quê? Proteger o médico, gente. Né? Você cria um sistema que, de certa maneira, para ele é protetivo.
E se o paciente não quiser, ué, por que eu estou fazendo o procedimento com ele? Vá procurar outro, ué. Quantos cirurgiões plásticos existem por aí? Ele não é o dono da técnica, como se ele tivesse descoberto a roda. Então, você tem possibilidades. Isso daqui é apenas uma das formas para vocês pensarem como a negociação processual ela pode agilizar o curso do processo. Né? E aí, bacana. Bom, segunda situação, para a gente caminhar para o fim aqui. A aceitação tácita retira o interesse recursal. O que eu estou chamando de aceitação tácita? O cumprimento da decisão pela parte perdedora. Ora, se no prazo do recurso eu cumprir a decisão espontaneamente, então, consequentemente, eu não tenho interesse em recorrer. É um problema, vamos chamar aqui, de preclusão lógica. Né? Eu aceitei a decisão. Tanto aceitei que fui lá e cumpri. Imagina uma ação de cobrança. A sentença condena o réu a pagar o autor. O réu, dentro do prazo recursal, vai lá e paga o autor. Aí depois ele para e pensa, mas eu podia ter recorrido, vou recorrer. Não, mas por que você vai recorrer se você pagou? Ninguém te obrigou a pagar naquele momento, espontaneamente. Então, essa aceitação impede o seu direito de recorrer. É um problema de caráter ilógico. O último caso, que é o fato que extinguirá o meu direito de recorrer, é a desistência do recurso. Mas qual é a lógica? Para eu falar em desistência, eu tenho que ter tido o protocolo do recurso. Porque senão, sem o protocolo, o recurso não existe. Eu aqui, fiz o recurso, mas não protocolizei. Eu vou desistir do recurso. Não, ele não existe, se ele não for protocolizado. Então, após o protocolo do recurso, eu posso manifestar o interesse pela desistência? Perfeitamente. Mas eu tenho limite. Qual é o limite? Antes do julgamento acabar. Porque senão não tem sentido. Né? Vamos imaginar aqui. Eu proponho o recurso. O tribunal está julgando o recurso. Aí eu perdi o recurso. Aí eu levanto a mão e falo assim, ô tribunal, eu quero desistir. Não, desistir não, acabou, você acabou de perder. Mas eu posso desistir até antes do resultado acontecer. Né? É o que basicamente vai dizer o Superior Tribunal de Justiça. Né? Eu tenho um limite aqui para isso. E eu tenho uma outra forma de desistência, que é a desistência tácita, caracterizada pelo abandonar o procedimento recursal. Né? Eu não pratico atos. Eu sou intimado para alguma coisa e não faço. Então, isso vai caracterizar abandono. Abandono é desistência e a desistência é falta de interesse. Oi, Marcelino, pode falar. Professor, isso na prática acontece muito, essa desistência do recurso? Às vezes acontece, sabe por quê? Porque, apesar de ter o recurso, as partes fazem um acordo. Então, elas perderam o interesse no recurso. Aí elas atravessam uma petição para o tribunal dizendo, tribunal, querer mais o recurso? Não, nós já fizemos um acordo, por exemplo. E pode acontecer. Não, beleza, obrigado. Perfeito? Moçada, dúvida? Dúvida? Professor, não é dúvida, não. Oi. É pedido. Essas telas, tem como você enviar para a gente? Porque igual na aula, você dava um tempo, a gente copiava. Daí, às vezes, eu
Eu perco até o que você está falando para copiar o que está escrito. Tá, mas duas coisas. Primeiro, a aula está sendo gravada. E ela está indo para o Canvas. Ah, tá mandando pro Canvas? Tá lá. Ah, não, beleza, então. A aula passada, salvo engano, ela não foi para o Canvas porque eu tive um problema técnico. Ela não apareceu no final aqui. Mas ela está aqui também. Se você olhar na data da aula, você consegue fazer o download da aula. Ah, não, beleza, eu salvo aqui então e vou olhando. Obrigada. Perfeito? Então, ok. Bom, moçada, dúvidas? Não, professor. Então, tá bom. Então, cerramos por hoje. Boa noite para vocês. Até quarta que vem. Não se esqueça, o segundo é feriado. Professor, Oi. na próxima aula o senhor vai falar sobre...